Presidente do Conselho da Diáspora, minhas senhoras, meus senhores, vamos começar então o painel. Eu vou começar por chamar os nossos convidados. José Domingos Silva, o CEO da Oma Tapalo. Ele representa uma das maiores empresas de engenharia e construção, que tem uma empresa, tem muita consolidação em África e traz aqui uma visão prática sobre a experiência. José Guilherme Canas, diretor executivo da Tecnovia. Tecnovia, que é uma empresa que também está há muitos anos em África e vai-nos trazer aqui um enfoque na implementação de soluções robustas face aos desafios climáticos que nos avizinham. Professor Miguel Cruz, CEO das Infraestruturas de Portugal, economista, antigo secretário de Estado, lidera atualmente, Sr. Miguel Cruz, lidera atualmente projetos públicos, infraestruturas rodoviárias e ferroviárias com destaque na inovação e na sustentabilidade. Mrs. Nardos Bekele Thomas, CEO Africa Union Development Agency, is the first woman to lead African Union's Development Agency. She is leading voice in continental policies for resilience infrastructures. Welcome. Arquiteto Nuno Duarte, da Hiperforma. Portanto, o arquiteto tem um vasto currículo em Angola, nomeadamente no desenvolvimento da cidade de Quilamba. Bem-vindo. Então, faça o favor de sentar. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco da resiliência das infraestruturas perante os desafios climáticos e também geopolíticos que nos avizinham. O que acontece hoje em dia é que nós temos, no que diz respeito ao clima, temos extremos. Eu acho que até poderia dizer temos 6 meses de inverno, 6 meses de inferno. E esses extremos que se nos colocam hoje em dia exigem das infraestruturas que estejam preparadas nesse sentido. Para isso, todos nós, todas as pessoas que estão nesta área, e nomeadamente o nosso painel, temos aqui representados a engenharia, a arquitetura, o setor privado, as empresas públicas e o financiamento, temos de trabalhar nesse sentido, porque estes extremos exigem que haja uma mudança na forma como se faz. Também pensar no nosso habitat, temos que proteger o nosso ambiente e para isso temos que procurar soluções que integrem materiais que sejam ecológicos, reciclados, no sentido de que o futuro seja melhor para as nossas gerações, para as gerações que vão vir. Temos também que pensar como financiar estas coisas. Portanto, temos que arranjar uma forma de financiar e para isso temos que estar todos ligados. Eu nesta área também diria que somos todos implicados. Todos. Se nos implicarmos todos, talvez consigamos tirar daqui uma linha de orientação para o futuro. Eu dou-vos este exemplo. O último apagão que houve. O último apagão que houve, se tivéssemos já o cabo submarino que liga Marrocos a Portugal, o cabo elétrico, se calhar poderia-se ter minimizado o problema que existiu. O famoso gasoduto, também que existe em projeto da África Central, da Nigéria, que passará por 13 países africanos, que ligará eventualmente também à Europa, será, devido às crises políticas que temos e que todos nós estamos a viver, poderia ser também uma forma de minimizar. Nesse sentido, nós temos que trabalhar para construir o futuro, como disse o Sr. Ministro, e bem, é por aí o caminho e é por isso é que estamos aqui hoje. Eu começaria aqui pelo José Domingos, fazendo aqui algumas questões para poder-vos ouvir da vossa experiência. As oportunidades do desenvolvimento em África, nos projetos sustentáveis, o que é que isso para vocês, para a Oma Tapalo, o que é que isso vos diz, José Domingos? Bem, muito boa tarde. Antes de mais, saudar o ilustre auditório, o Sr. Ministro e os membros da organização. Bem, para nós, que temos de facto uma tradição de construção em África, nós temos uma presença em vários países africanos, em Angola com mais expressão, mas não só. Poder participar em projetos que tenham esse cariz, que tenham essa consciência do que é construir no sentido de termos projetos, soluções que visem a sustentabilidade, que visem, no fim de linha,
criarmos todo um ambiente para que essas infraestruturas signifiquem termos um ambiente socioeconómico e muitas vezes físico, não é? Porque é o que estamos aqui também a falar, mais resiliente, é um desafio, sem dúvida. É um desafio em quaisquer circunstâncias, mas sempre que se aborda um projeto, seja ele de pequena dimensão ou de grande dimensão, pressupõe o nós termos como enquadramento vetores que são novos. Estamos a falar das alterações climáticas, que sempre tivemos acidentes com infraestruturas dos tempos que se conhece a arte de construir, mas hoje em dia, de facto, é muito mais premente e nós vemos, pela comunicação social e pela consciência coletiva que temos, cada vez mais essa capacidade de resistir às alterações climáticas é um grande desafio. As soluções são diversas, os estudos estão aqui desde o Sr. Presidente do IP, que aborda as questões do planeamento e construção de infraestruturas, à engenharia que trabalha na conceção. Nós estamos um pouco mais no fim de linha naquilo que é a operacionalização. Há que, de facto, estudar muito bem o que é que são os novos referenciais e, nesse sentido, sente-se cada vez mais que os coeficientes de segurança, a forma como nós abordamos esses projetos evoluíram em relação àquilo que eram as antigas práticas. Contudo, em minha opinião, e eu acho que cada vez mais sentimos isso, a sustentabilidade é um aspecto fundamental, porque a sustentabilidade, o Sr. Ministro referiu há pouco, nós não podemos dissociar infraestruturas resilientes de um conjunto de condições que são exógenas, falamos do ambiente, mas acima de tudo daquilo para quem se constrói estas infraestruturas. Nós construímos as infraestruturas para que elas sejam utilizadas pelas pessoas e hoje em dia, e em particular em África, o que nós sentimos é que o grande desafio é nós atendermos aos desafios em concreto que a África tem. Há todo um conjunto de grandes infraestruturas a serem construídas, de grande monta, que são verdadeiros projetos à escala de Estado e à escala de país e continental, e por isso a geopolítica cada vez mais em África é um aspecto que temos de ter essa consciência. O Sr. Ministro falou do corredor do Lobito, que é um bom exemplo, mas acima de tudo nós temos que pensar que a nível da sustentabilidade e da resiliência das infraestruturas que construímos, elas têm que servir as populações. As populações têm que, de facto, sentir que essas infraestruturas são criadas e depois são geridas de forma a que elas possam ser utilizáveis num plano alargado do ponto de vista temporal. E isso é de facto o grande desafio, nós encontrarmos as soluções do ponto de vista da concepção, da idealização, da concepção e da construção que sirvam a esses propósitos. Obrigado, José. José Guilherme, eu, no sentido e dando continuidade, para executar estas obras, estes projetos, certamente é necessário sempre o financiamento. Eu colocaria-te a questão em termos de Estado português. Vocês que operam em vários países, penso que atualmente em África se calhar estão a fazer projetos em 5 países, daquilo que, tanto quanto eu sei. Como é que o Estado português ajuda-vos na internacionalização? Como é que são esses apoios? Podes-nos falar um pouco sobre isso? Essa questão é uma questão verdadeiramente importante, sobretudo aqui em Portugal, porque nós somos um país pequeno, em que as empresas têm relativamente pouco músculo financeiro e teriam necessidade de apoio do Estado com maior eficácia do que existe atualmente. Atualmente, a Agência de Crédito à Exportação de Portugal é insuficiente, sobretudo em fazer face à exportação de serviços, não de produtos. A exportação de serviços nunca foi tida em consideração como um fator que pode criar riqueza ao país,
porque a exportação de serviços desta área das empresas de construção, em que os quadros vão para o exterior, enviam os seus ordenados para as suas famílias, enviam os seus dividendos, os seus produtos, os seus impostos, isto tudo cria riqueza a Portugal. E nós achamos que efetivamente esta exportação de serviços nunca foi efetivamente devidamente considerada. Por outro lado, eu penso que devido ao país ser um país de dimensões reduzidas, a nossa rede diplomática, em termos de embaixadas, é relativamente curta. E além de ser curta, eu penso que existem algumas lacunas em relação à diplomacia económica. Ainda notamos muito que a diplomacia económica é, eu diria, residual no âmbito do nosso corpo diplomático. Eu penso que seria isto. Ok, obrigado, José Guilherme. Eu agora, para o professor Miguel Cruz, gostaria aqui de falar da parte dos riscos climáticos. É um tema que se coloca ao nível das infraestruturas, da resiliência aos riscos climáticos. O que é que o IP está a fazer nesta matéria? Há algumas boas práticas que poderá partilhar aqui connosco para podermos ter uma noção um pouco no que diz respeito às infraestruturas de Portugal nesta matéria? Sim, muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite e cumprimentar a organização. Este tema, do meu ponto de vista, é o tema absolutamente essencial. Aliás, nós fizemos uma análise daquilo que são os vários estudos que vão sendo feitos e avaliações sobre qual é a percepção, quais são os principais riscos que de facto são identificados em diferentes países. O risco climático, é verdade que este ano, enfim, esperemos que conjunturalmente os conflitos armados ultrapassaram o risco climático, mas tradicionalmente, quer no curto prazo, quer no longo prazo, o risco climático é, de facto, um tema absolutamente essencial e o impacto do risco climático nas infraestruturas e particularmente nas infraestruturas de transporte é um dos temas essenciais. Cumprimentar também o Sr. Ministro. Eu vim precisamente de uma assinatura de um protocolo com o nosso contraparte angolano, mas ainda ouvi a intervenção do Sr. Ministro do ponto de vista de caracterização do que é a resiliência climática. É verdade que também falou da questão mais geopolítica associada, que é também um tema importante, mas a caracterização permite-me logo começar aqui por uma abordagem que é muito simples, que é o primeiro aspecto tem a ver com aquilo que nós fazemos, isto é, aquilo que efetivamente conseguimos melhorar do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista de desenvolvimento de novos projetos, incluindo novos projetos que permitem fazer coisas como, por exemplo, adaptação sísmica de grandes infraestruturas existentes. Portanto, aí nós temos muito trabalho a fazer. Do ponto de vista tecnológico, há muitas evoluções que podem ser utilizadas, é preciso planear convenientemente a composição entre aquilo que é investimento de manutenção, como é que nós conseguimos, de facto, conseguir encontrar aqui equilíbrios e incorporar nos projetos que desenvolvemos este tipo de preocupações com a resiliência climática. Isso levava-nos muito longe a várias discussões, inclusivamente a utilização de determinado tipo de tecnologias, fala-se muito da incorporação das tecnologias BIM como forma de facto, conseguir ser mais eficiente depois em fase de manutenção. Isso também depois tem a ver com a questão do financiamento. Mas, concentrando-nos exclusivamente naquilo que é o estudo que permita, de facto, planear a disponibilização de infraestruturas mais resilientes, que garantam níveis de serviço e segurança dos utilizadores, vale a pena dizer que nós, obviamente, temos toda uma estrutura de avaliação e gestão dos ativos que nos permitem, em qualquer momento, fazer uma avaliação adequada das prioridades, uma avaliação adequada dos riscos. Esta avaliação dos riscos entra também em linha de conta, não esqueçamos isso,
com a vertente financeira, isto é, quanto é que custa a reposição das infraestruturas naquele nível adequado de qualidade de serviço. Só para termos uma ideia, nós temos caracterizações que nos permitem identificar via férrea eletrificada, por exemplo, a média anda nos 13 milhões de euros por quilómetro para reposição. Se estivermos a falar de não eletrificado, 9 milhões de euros por quilómetro. Rede rodoviária, o valor é um pouco mais baixo. E eu concentrava-me para já neste aspecto, nós temos vindo a desenvolver um estudo, um plano, que com 3 horizontes temporais, portanto, 2005, o atual, 2050, 2100, e considerando 2 cenários climáticos, portanto, um cenário moderado e um cenário com uma previsão de crescimento elevado das emissões, nos permita, de forma diferenciada para toda a região do continente, nos permita caracterizar adequadamente quais são os riscos e qual é o planeamento que nós temos que ter, quer em investimento, quer em manutenção. Portanto, obviamente, eu gosto dessa expressão do 6 meses de inverno, 6 meses de inferno, mas o que é certo é que, em algumas regiões, os 6 meses de inverno são os meses de inferno. É verdade. Porque uma das grandes questões que nós temos tem a ver com, precisamente, as inundações e a estabilidade das vertentes. Na rede ferroviária, esse é o tema absolutamente essencial. Na rede rodoviária, o tema já muda um bocadinho, porque, particularmente em determinadas zonas do país, a questão das temperaturas, a questão da chuva e das infiltrações são bons exemplos. E, portanto, nós temos vindo a desenvolver este trabalho e temos feito isto em colaboração com organismos da própria Comissão Europeia, e o objetivo é não apenas nós termos este planeamento, mas nós termos um planeamento que possa ser replicável, ou seja, cuja metodologia, cujo software nos permita, em qualquer circunstância, adaptar-nos a situações que são distintas ou a geografias que são distintas. E este é um tema importante. Nós temos vindo a trabalhar muito com vários países, nomeadamente com países africanos, mas não apenas, no sentido de procurar dar aqui um pouco as boas práticas, as experiências, naquilo que diz respeito à capacitação na gestão dos ativos, incorporando já este tipo de preocupações, sabendo, obviamente, que cada região tem desafios completamente distintos, embora o cardápio de desafios não muda muito. E, portanto, este exercício nós procuramos. Só chamar a atenção, e se calhar depois com isto terminava, para já, isto para já quase que parece uma ameaça, não é? Mas terminava para já dizendo que é bom termos a noção que o adequado planeamento em matéria de resiliência inclui um planeamento de um conjunto de medidas que tem uma natureza física, mas um conjunto de medidas que não têm essa natureza física. E esses são também importantes. Há bocadinho falava do apagão. O tema do apagão é um tema importante, porque de facto nos chamou a atenção para um conjunto de aspectos que têm que funcionar. A identificação das prioridades, a identificação do que é que são infraestruturas críticas. Coisas como condicionamentos ou suspensões de circulação, prevenção, relação com proteção civil, a identificação de manutenção preventiva, como é que se faz a limpeza, como é que se atua, e estas coisas todas têm que estar planeadas. Não é quando acontece o apagão ou quando acontece um evento que nós vamos começar a definir como é que vamos atuar. Portanto, este planeamento de resiliência tem que ter várias vertentes de boas práticas que têm que estar identificadas, e é um bocadinho este o trabalho que nós temos estado a fazer, incluindo, obviamente, desenvolvimentos que não estão fechados em matéria de inovação. A utilização, vou só dar 2 exemplos, a utilização dos drones ou a utilização e o acesso a dados por satélite, por exemplo, para coisas tão simples como controle de vegetação. Os fogos florestais são normalmente um grande problema, ou mesmo a quantidade de água no solo em determinadas zonas. Portanto, como é que nós conseguimos trabalhar desta forma para conseguir antecipar as atuações que nós temos que ter? Obrigado, Miguel Cruz. É por isso é que eu gosto de tratar por professor, porque realmente aquilo que nos trouxe aqui é uma aula e obrigado. Mas agora vamos passar a Nardos Bekele Tomás, que é a CEO
eu já vos disse, mas quero frisar outra vez, a CEO da Agência de Desenvolvimento da União Africana. Nós estamos na presença da primeira mulher à frente desta instituição e ela é uma voz muito importante e eu penso que é um exemplo para todas as mulheres africanas e com muito gosto que estou aqui na sua presença. Excellency, I have one question to start because the oxygen, I think, the money is the oxygen, and I think you're going to explain how can financing evolve to support integrated development corridors. Thank you very much. I guess, I'll go back a little bit and talk about the African Union Development Agency, which is created to coordinate all development activities, understanding the fact that, coordination is very critical, integrated approach to development is critical. And therefore, within the context of infrastructure, when we talk about infrastructure, and I want to recognize, the Honorable Minister, because he articulated so well when he talked about the Lobito Corridor, which is the flagship program, but also one of the successes in Africa, in terms of infrastructure. Infrastructure, as we used to look at it, is not just the construction, the concrete thing that we see, but we associate it with the economic infrastructure that is put around it, which is really improving the productive capacity of the entire zone of the construction, be it road, railways, or whatever. In the past, when you talk about resilience, we build, and then that's it. There is no mobility. There is no economic activity around it. And therefore, obviously, then the post is critical. It will be even difficult for maintenance. Now, what we have done is really around the infrastructure, rather than seeing it as an isolated project, we build an integrated economic infrastructure. We look at the industrialization around it, be it the agricultural, irrigation systems, the agro parks, including also the one-stop border post to facilitate the trade. And therefore, our feasibility study, because it's very important, it's not the money afterwards, it's really, we need to have a feasibility study, a bankable project that takes into account everything. Takes into account all the environmental impacts, which you just alluded to, but also looks at the social human aspect, which the minister alluded to, and the economic aspect of it, and create that ecosystem around it. And when you do it, it's not later on that you build it. We're building it within the very project preparation stage. And this is the new paradigm shift of the integrated corridor approach. And one of the best examples is the Abidjan-Lagos corridor. It was supposed to be building 1,000-kilometer, highway, but we built around it the economic artery. There were industrial zones that were planned within the feasibility, like component by component, and also the one-stop border post. This project, in the last investment forum, garnered $15.2 billion. It's not only just for the construction, but it built, an economic community around it. And that comes to the inclusivity, creating jobs, and also industrial zones around it. The agriculture coming out, the service industry coming out, and all this within that same big feasibility study. So this is where the financing comes. We always talk about money, but the money follows really how good the project is. If we prove that, there will be money. And certainly someone talked about, the whole political, geopolitical, touched upon it. In our process, what we do is we create an authority. For example, for the Lagos-Abidjan corridor, there is the Lagos-Abidjan Authority that is, created to really manage the whole process. And we facilitate all that.
So that's how, the new shift has come. And for example, the other thing is even within a project like the Belt Bridge Border Post, which is between South Africa and Zimbabwe, it wasn't just the construction of a building. It really looked into the regulatory harmonization aspect of it, again, the customs, facilitation aspect of it. So it really comes out with all the ecosystem to make it to be a viable program. And therefore, like in addition to the Lobito, we are coming with so many new projects that look into the human, the economic, but also the economic within the context of the dispensation, political dispensation that comes, with it. So, all of you, from private to big infrastructure entrepreneurs, you're all invited because there is a space for everybody within these infrastructure programs. Thank you, Excellency. Mas para fazermos estas coisas todas, precisamos sempre de um maestro, não é? E os maestros são os arquitetos. São eles que coordenam a orquestra. E para isso, Nuno Duarte, eu gostaria, pegando na experiência vasta que tem em África, como é que vocês, nomeadamente, fazem um planeamento urbano para mitigar esta questão da resiliência? O que é que vocês hoje fazem? Fala-nos um pouco disso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Sua Excelência, Sr. Ministro. O ordenamento do território, o planeamento urbano, eu diria que são a base de qualquer resposta a qualquer crise climática, geopolítica, social, o que lhe quisermos, qualquer que seja o desafio que vamos ter pela frente, que ainda não sabemos. Eu desenvolvi vários planos de urbanização, vários planos diretores municipais para Angola e para Moçambique, nos últimos anos, e aqui, por exemplo, estamos a falar ainda sobretudo de PDMs de primeira geração. Em Portugal já vamos na terceira geração, sendo que cada geração corresponde mais ou menos a 20 anos, ou seja, começamos em 82, por volta do ano 2000 começamos na segunda geração e em 2014, com a aprovação do novo regulamento jurídico dos instrumentos territoriais, demos início então à terceira geração. Em Angola estamos ainda a dar, Angola e Moçambique estamos ainda a dar alguns primeiros passos neste sistema. E qual é a importância do plano diretor municipal e depois numa escala superior ou inferior, melhor dizendo, do plano de urbanização? É a capacidade de definir uma rede de mobilidade eficaz, definir zonas de expansão, definir zonas de tampão, definir zonas não edificandi, ou seja, conseguimos, numa atitude prospectiva e não tanto de reativa, definir a evolução da cidade. Sempre numa lógica de 10, normalmente é 10 anos até se fazermos uma nova revisão dos planos diretores. Em Angola e Moçambique, mais uma vez, eu faço sempre o paralelismo porque desenvolvi trabalhos mais nestes dois países, assiste-se muito a assentamentos informais, ou seja, as pessoas vão ocupando o território de uma forma desordenada, normalmente numa lógica de cultivo e, como tal, constroem a sua própria habitação, normalmente em zonas não edificandi, associada a linhas de água, associada a estradas nacionais, associada a caminhos de ferro, ou seja, há uma lógica de sobrevivência que as faz escolher aquelas zonas que são as zonas de melhor acesso viário, são zonas normalmente onde existe algum tipo de infraestruturas ou são zonas que lhes permitem então ter uma agricultura de subsistência. Qual é o problema? Quando estamos perante catástrofes climatéricas, quando estamos perante outros fenómenos que acontecem, normalmente estas são as zonas mais afetadas. E como tal, em Angola, por exemplo, não chove muitos dias, mas quando chove, chove muito. E normalmente, quando as pessoas têm sempre esta tendência, então, para desenvolver a sua atividade, desenvolver as suas habitações em zonas de linha d'água, em zonas de leito cheia,
temos sempre catástrofes horríveis e imensas em que morrem dezenas de pessoas. Por isso, eu diria que o ordenamento do território, um planeamento urbano eficaz, será o nível base, então, desta luta contra, ou melhor dizendo, deste reforço da resiliência nos nossos territórios. O ordenamento do território nem é tanto uma ferramenta técnica, apesar de ser, e é importante, eu enquanto técnico dou-lhe especial importância, mas é uma ferramenta de antecipação. Como o professor Miguel já referiu, o custo de reposição de uma rede ferroviária são vários milhões de euros. Em Angola este custo é semelhante ou por vezes até é mais. Poupamos imenso dinheiro fazendo um trabalho prospectivo, um trabalho de análise, um trabalho a priori, definindo os canais onde não se pode construir, definindo as áreas onde devemos potenciar o crescimento urbano das cidades, para onde devemos conduzir as pessoas de uma forma natural, fazê-las perceber que o futuro passará por aquele território e não por muitas das vezes as áreas onde elas já estão. Porque o ordenamento do território, o planeamento urbano também não se pode impor. Eu não posso traçar num plano o desenvolvimento de uma cidade e depois impor essa vontade às pessoas. Tem que ser uma forma natural. As pessoas têm que perceber que naquelas zonas vão ter infraestrutura básica, vão ter uma rede viária de acesso, vão ter equipamentos, vão ter escolas, centros de saúde, etc. Tem que ser algo empírico, algo que seja fácil de compreender. Não é algo que podemos impor à força. Dito isto, e como forma de terminar esta primeira parte, o ordenamento de território e o planeamento urbano é, acima de tudo, uma ferramenta de justiça territorial. Porquê? Porque, normalmente, quando assistimos a catástrofes, quando assistimos a estas migrações ou assistimos a grandes eventos climatéricos, normalmente as populações mais pobres são as mais afetadas. São as pessoas que estão mais expostas, que têm infraestruturas mais básicas, menos resilientes, têm habitações que não cumprem os padrões de segurança que deveriam de cumprir, mas lá está. Temos que perceber a realidade dos territórios onde operamos e, neste momento, a realidade é essa. Como tal, o que é que poderemos fazer? Poderemos tentar criar instrumentos sobre a realidade existente, de forma não a fazer tábua rasa do que existe, mas tentar criar algum ordenamento no que já existe e criar futuras áreas de desenvolvimento para onde então iremos levar as nossas cidades. No caso de Luanda, temos 3 exemplos, para mim, que são sinal deste desenvolvimento, que é a cidade do Quilamba, a cidade do Camama e a cidade do Cacoaco. Acho que são 3 grandes projetos que o Executivo de Angola implementou, que são bons exemplos daquilo que se pode fazer de uma forma natural, desenvolver a expansão das cidades para áreas que nós controlamos e áreas onde vamos conseguir dotar as populações de infraestrutura básica, infraestrutura rodoviária, energética, água, etc. Obrigado, Nuno. Pronto, agora ouvimos o Sr. Arquiteto, vamos passar para a engenharia. É que depois vocês é que têm que executar e eu gostava de perceber quais são os constrangimentos, quais são as principais forças que vocês sentem depois quando se sentam à mesa e têm o projeto, quando passam para a execução, como é que isso funciona, José Domingos? As forças no sentido de... eu falaria muitas vezes do desafio. Eu, por acaso, é muito interessante ouvir falar dentro das diversas etapas e das diversas perspectivas que estão em torno de um projeto a ser desenvolvido em condições que muitas vezes são desafiantes, onde os recursos por vezes não abundam, nem sempre nós desenvolvemos projetos dentro de áreas urbanas. Quando recebemos um projeto, e se nós tivermos que o ver numa lógica que seja uma lógica da sustentabilidade, da resiliência, eu por acaso ouvi com muita atenção a Miss Nardos dizendo que o ciclo de um projeto não fica só pela sua concepção e pela sua construção, cada vez mais nós temos que o ver integrado dentro de uma sociedade que tem expectativas em torno desses projetos. Eu estive a ouvir isto e veio-me à cabeça um projeto que nós estivemos a desenvolver em Moçambique muito recentemente para um privado, onde foi-nos lançado um desafio, executar algo que do ponto de vista técnico era
uma obra de engenharia, era uma obra de infraestruturas. Materializá-lo seria fácil no sentido em que nós estávamos conscientes daquilo que era o desafio logístico e técnico, mas depois lançaram-nos um desafio que era que esse projeto fosse desenvolvido, mas tentando integrar ao máximo aquilo que eram os recursos endógenos, fossem eles do ponto de vista material, fossem eles do ponto de vista humano. E foi muito curioso vê-lo porque percebo que entre aquilo que foram as oportunidades e ao mesmo tempo a consciência de que com aquela infraestrutura havia algumas restrições, nomeadamente o não acesso a essa infraestrutura, porque era uma estrutura de saneamento básico, era o fornecimento de água a uma zona remota em Moçambique. O que aconteceu foi que as pessoas se mobilizaram e conseguimos com isto que houvesse, primeiro, uma grande integração daquilo que eram os recursos humanos, e foi muito curioso porque do ponto de vista da expectativa das pessoas e depois a consequência delas participarem de uma forma direta no projeto, fez com que este projeto, que tem diversas fases, vá ser ele um dínamo daquilo que há de ser o desenvolvimento regional, e para nós foi um exemplo um bocadinho disruptivo daquilo que estamos habituados a fazer, que é pegamos nos recursos que temos, e onde nós estamos com estabelecimentos muito bem instalados, com corpo técnico, com capacidade humana e tecnológica para desenvolver, mas foi bom perceber que fomos para ali desenvolver não só um projeto de uma infraestrutura de saneamento básico, mas ao mesmo tempo participar no que era a construção de um horizonte um bocadinho mais alargado, não é? Nós não estávamos a construir uma infraestrutura, mas sim a criar o tal ecossistema para podermos, a partir daqui, chamar as pessoas para dentro deste projeto. É uma demanda por parte do cliente privado, que tornou isto imperativo, e nós tivemos que persegui-lo, tivemos que o fazer, e no início com alguma dificuldade em perceber quais as consequências, mas no final, eu diria uma alegria de perceber o impacto que isto teve, e entrando agora nas fases subsequentes o que é que vai acontecer. E isto, do ponto de vista da sustentabilidade, tem tudo a ver. Do ponto de vista da resiliência, nós podemos pensar assim, ok, mas então o que é que isto tem a ver com resiliência? Eu há pouco, quando disse que a resiliência não era só sobre aspectos exógenos, como as alterações climatéricas, há um grande desafio, e nós sabemos que o existe. O arquiteto estava agora a referir naquilo que é o desenho de todo o plano. Há um grande desafio de nós chamarmos as pessoas, abordarmos isto do ponto de vista demográfico e daquilo que é a necessidade de nós começarmos a fixar pessoas não só nos centros urbanos. E esse é o grande desafio. E eu aqui acho, e agora estou a derivar um bocadinho da pergunta que me fez, que eu acho que é importante, sou eu que estou... Eu acho que é importante que, de facto, associado a estes corredores que se criam, ou então às vezes até a um projeto que seja off-grid, mas os corredores, acima de tudo, são de facto excelentes instrumentos para nós podermos começar a desenhar de novo o território. Porque por diversas circunstâncias, e nós sentimos isso não só em África, mas cá em Portugal é exatamente a mesma coisa, nós assistimos, apesar de termos uma rede viária extraordinária, assistimos a uma assimetria demográfica com impactos que eu acho que são quase que irreversíveis a nível do território português, em que se isto fosse uma balança, nós estávamos já assim, não é? Já estávamos a entrar, estávamos aqui para o bar. E por isso, os grandes desafios é, de facto, nós criarmos estes ambientes que é, do ponto de vista técnico, eu sou empreiteiro há 30 anos, não há projetos, todos os projetos são um grande desafio, todos eles têm as suas particularidades, mas do ponto de vista da sustentabilidade e da resiliência, cada vez mais acho que o planear, o montar todo um ambiente técnico, financeiro, social em torno dos projetos é fundamental para que nós consigamos ter um projeto de sucesso. Obrigado, José Domingos. Eu, na sequência da execução, perguntava ao Zé Guilherme, que tem anos de experiência em África, a Tecnovia,
quais são os passos a seguir para se ter sucesso, como é que isso se faz e principalmente neste momento, nesta conjetura da resiliência, o que é preciso fazer? Obrigado, Pedro. Antes de mais, gostaria de dizer que, embora a empresa tenha uma grande experiência de décadas em países que falam a nossa língua, o português, a minha experiência pessoal é precisamente nos países que não falam português. O que torna esse processo mais complicado. Não temos a ligação histórica. Estava a ouvir o Sr. Ministro a dizer que estudou em Portugal. Não conheço mais nenhum ministro de países africanos não de língua oficial não portuguesa que tenha estudado em Portugal. Provavelmente há, mas eu não conheço. E isso cria efetivamente mais dificuldades no processo de internacionalização de uma empresa portuguesa. Os básicos, é necessário investimento, estudos, análises, estudo de concorrência, ambiente de negócios, fundamental. Devemos ter uma estratégia muito precisa, seguir esta estratégia e, basicamente, estar preparado para esses sucessos. Esses sucessos vão acontecer, inevitavelmente. Não conheço nenhum caso de empresas portuguesas que acertem sempre à primeira. Quando existem esses insucessos, é necessário muita resiliência para os enfrentar. Voltar a tentar. Se não for neste mercado, noutro mercado. Devemos também ter muita atenção na escolha de eventuais parceiros locais. Não existe nenhum caminho fácil. Não há caminhos fáceis. Todos os caminhos são difíceis. Todos os caminhos demoram tempo. Sonhos não levam a nenhum. Esta é uma premissa importantíssima para quem pretende investir em África. Basicamente, temos duas possibilidades de investimento que eu vejo nos dias que correm mais execuíveis, através de concursos internacionais. Concursos internacionais têm a vantagem de poder ser um processo um pouco mais rápido, mas tem um risco muito maior na execução dos projetos. Porque normalmente, como o processo é mais rápido, o conhecimento real do país é menor. Não existe o conhecimento prático. Do outro lado, temos outro tipo de projetos que a Tecnovia hoje em dia aposta muito, que são os chamados EPC com o funding agregado, em que tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem é mais segurança nos recebimentos, mais segurança em todo o processo. É um processo mais robusto. Tem a grande desvantagem do custo agregado e do tempo despendido. Um projeto de EPC com um funding podemos considerar que no mínimo 2 anos até uns 5 anos de implementação, até começar o projeto no terreno. Pode custar até 2, 3 milhões de euros sem garantias que possa acontecer no futuro. Mas, no entanto, parece-me mesmo assim a hipótese mais segura nos dias que correm. Estes processos de EPC mais funding têm ainda uma grande carga técnica, é preciso muita engenharia, é preciso cuidado a montar os financiamentos, é preciso tomar tudo muito tempo e muitas pessoas envolvidas no processo. Para terminar, só gostaria de pegar numas palavras do Zé Domingos, em que a Tecnovia também, no Uganda, tem um processo muito interessante, em que cada quadro é obrigado a formar o número 2. E o número 2 tem que ser sempre local. E quando há divisão para outros projetos ou um quadro sobe de posto, o número 2 local ocupa o seu lugar. E com isto conseguimos uma diminuição muito grande de expatriados e
um grande conjunto de técnicos locais com grande capacidade e hoje em dia que fazem trabalho absolutamente extraordinário. Era isto. Obrigado. Obrigado, José Guilherme. Professor Miguel Cruz, aqui dando continuidade um pouco ao que estamos aqui a ouvir, que não é nada fácil, mas é desafiante. Quando estamos a falar da sustentabilidade ambiental, isto muda, portanto, tem que mudar certamente procedimentos e processos. Não é? O que é que o IP tem estado a fazer no que diz respeito à sustentabilidade e também à economia circular? Certo, muito obrigado. Em primeiro lugar, obviamente nós temos que fazer muita coisa do ponto de vista de procedimentos internos e, portanto, do próprio funcionamento de uma empresa que obviamente tem que gerir um conjunto de estações. As estações, as próprias estações têm de facto que dar uma demonstração do que é que podem fazer em matéria de eficiência ambiental. O grande tema é naturalmente a transferência modal, ou seja, assegurar uma transferência de modos mais poluentes para o modo ferroviário eletrificado. E depois a grande discussão sobre a fonte de energia que é utilizada para a energia de tração. Mas evitando essa discussão, eu queria me agarrar aqui em dois aspectos que me permitem depois a seguir ilustrar um bocadinho o muito trabalho que há a fazer em termos de capacidade de replicação destes exemplos. E os dois exemplos que eu vou utilizar são dois exemplos muito simples. Um deles é a utilização de pneus em fim de vida, que nós estamos a fazer uma experiência já instalada e, portanto, de utilização desses pneus reciclados em barreiras acústicas e em que, de facto, fizemos em laboratório um conjunto de testes e chegámos à conclusão que o desempenho em termos de índice acústico é muito relevante, está aplicado na prática e, portanto, estamos a tirar conclusões daí. E um outro exemplo que é a reciclagem a frio com betume espuma em central móvel. O que está aqui em causa é neste caso foi uma repavimentação, enfim, uma alteração de uma estrada em que o que nós fizemos foi reciclar o material fresado e voltar a aplicá-lo. Só para dizer que nós há pouco tempo, a Diáspora, fizemos um webinar convosco, com infraestruturas, e tivemos mais de 150 pessoas interessadas a ouvir no que diz respeito a esse tema. É verdade. E porquê é que eu estou a utilizar estes dois exemplos? Estes dois exemplos são muito interessantes pelo seguinte. É que, de facto, nós, quando queremos aplicar este tipo de soluções, nós temos que, necessariamente, conseguir reunir duas condições essenciais. A primeira é nós, normalmente, quando vamos fazer uma determinada empreitada, nós vamos ao mercado. Nós lançamos um caderno de encargos. E esse caderno de encargos tem que permitir incorporar este tipo de preocupações, a priori. A incorporação deste tipo de preocupações exige que, do ponto de vista de certificações, do ponto de vista de compliance, nós consigamos ter este tipo de soluções incorporado nesse tipo de referenciais. Isso obriga a um trabalho muito profundo, nomeadamente, por exemplo, com o LNEC, no sentido de conseguir assegurar que, à medida que nós vamos testando soluções, essas soluções passam a fazer parte do standard e podem ser incorporados naquilo que nós vamos fazer em termos de contratação e, particularmente, em termos de contratação pública, que nós sabemos que normalmente nos cria algum tipo de problemas. E este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e que é um aspecto também muito importante, e eu gostei muito de ouvir falar sobre a questão do financiamento. Financiamento, cada vez mais, a lógica de financiamento é, como aqui foi dito, muito virado ou muito prioritizado ou muito escolhido em função dos impactos que consegue ter. E nos impactos que consegue ter, nós cada vez mais verificamos a introdução de um conjunto de requisitos que nós agora convencionamos chamar os requisitos ESG. E particularmente no que diz respeito à questão ambiental, nós cada vez mais a capacidade de demonstrar o impacto, nomeadamente o impacto ambiental, o impacto verde, digamos assim, que nós temos nestes projetos é cada vez mais condição essencial para conseguirmos ter acesso ao financiamento.
Mas esta não basta, de facto, justificar que nós temos aqui um conjunto de projetos que têm, do ponto de vista ambiental, eu nem sequer estou a falar ainda de financiamento verde, estou a falar de cumprimento de um determinado conjunto de requisitos nos projetos que nós desenvolvemos. E esse conjunto de requisitos não basta nós demonstrarmos que ele tem um impacto ambiental. O grande problema sempre é como é que ele se mede. Como é que nós conseguimos avaliar isto? E isto tem duas vertentes que são aqui essenciais e nas quais nós precisamos, de facto, de muita ajuda para o trabalhar. Um deles é como é que nós conseguimos melhorar a forma de medir. E sobre isso nós temos requisitos na forma como fazemos os nossos relatórios ambientais, os relatórios de sustentabilidade e como é que nós medimos. Há referenciais, as matrizes GRI. Portanto, há um conjunto de referenciais que nos ajudam a trabalhar nesse domínio. Mas todos nós temos muito que melhorar, porque todos nós andamos um bocadinho a apalpar terreno nesta matéria. Mas há uma matéria que nessa sim eu gostava de me focar, que é a matéria da definição da taxonomia, da verdadeira taxonomia verde. Isto é, para não darmos a discutir aí o que é greenwashing ou o que é efetivamente é verde, é quais são efetivamente os requisitos, quais são os impactos, o que é que efetivamente pode ser de uma forma transversal para agências multilaterais, para a nossa Comissão Europeia, quais são os requisitos que nós devemos cumprir nestes processos. E nós precisamos de ter esta taxonomia muito bem definida a priori, para depois a seguir não andarmos com as eternas discussões de como é que isto se calcula, cumpre, não cumpre, manda papel para lá, manda papel para cá, e não queria entrar na rábula dos gatos fedorentos, não é? Falta o papel, mas nós precisamos de ter estas coisas, todas elas muito bem parametrizadas e uma leitura que possa ser comum. E isso significa que entidades multilaterais, no nosso caso, por exemplo, o European Investment Bank, tem um papel essencial na definição do que é que verdadeiramente deve ser a taxonomia e do que é que verdadeiramente deve ser um conjunto de requisitos que nos permitam, com mais facilidade, ter acesso a este tipo de financiamento e poder verdadeiramente comparar impactos de projetos, poder comparar análises custo-benefício dos vários projetos, poder comparar a qualidade dos projetos, que era um tema que estava aqui a ser levantado. A grande questão é sempre como é que nós avaliamos essa qualidade. Muito obrigado, Professor Miguel. We need oxygen. Excellency, what financial support is needed for early stage project preparation? Thank you very much. I think, first of all, I will have like 3 points so that I do not forget. The first one is I'm listening to my panelists and all those that are there, under the control of the Honorable Minister who is here. I would really like to invite all of you to the upcoming Infrastructure Financing Summit, which will be held in Luanda. This is in partnership with the government of Angola. And it will be 28th October to 3rd November. Please do come, because we need you as experts, we need you as investors, we need you as financial institutions, so you're all welcome. The second thing I would like to say is that, early project preparation is the most important aspect. It requires financing, but if once that is done, then the rest comes easily, really. So we would like really to also look at this early preparation stage in a critical way. In the African Union Development Agency, we have got 2 instruments, and this would respond to the professor, and I invite him to join us. Is really we are developing what we call the service delivery mechanism. We have got experts pool, because we are looking at it in a very integrated manner. And when we develop that, it's not just one aspect of it, it's many aspects of this whole feasibility study that we look at, and it's very critical that we access money, resources, and and I guess through you and other means, we are really inviting investors to come. Second thing is we have got the project quality level, which looks at the ESG requirements and looks at the whole value chain, from the environmental impact to the whole assessment aspect of it, but
most importantly also to the reporting aspect of it. All this is integrated within our service delivery mechanism. The third thing that I would like to say is that we look infrastructure within that nexus, industrialization infrastructure nexus. Because we have realized that anyway, to make a railway, for example, we need the inputs. And that is an opportunity for manufacturing. That's an opportunity for industrialization. So that integrated approach is not bringing the ecosystem alone, but also even for the inputs that we require for infrastructure, we build the infrastructure that is required for it. When we say infrastructure, is really looking at the industrialization aspect of it. So these are the elements that I would like to handle. We have got our program for infrastructure development for Africa. The second phase of it is there. We have got 67 projects, and it's not just roads, but railways, water, digital, energy, which is very important. And all these are within the 67. And for the upcoming financing summit, we are selecting 36 impactful programs, which we are tabling and presenting to investors. Finally, I would like to say that, we have got our Continental Power Master Plan for Energy. This is looking at the entire ecosystem of energy. And our proposal is not only generation, but also transmission and distribution, the whole value chain again. And we are supporting the regional power pools, to establish a regional market for electricity, and that enjoins what you said about the blackout. And these 5 regional power pools connected to have one single electricity market, which is at continental level. And the studies are there. We are now translating them in terms of projects now. So, we are at a point in Africa, a very interesting, exciting point. We're moving away from grants to investment, and you're all invited. Thank you very much. Thank you, Excelência. Nuno, assim, rapidamente, ficaste no último da linha, mas não menos importante. Algumas recomendações que farias para garantirmos que estes investimentos sejam... Eu vou tentar ser muito rápido, então. Eu acho que, mesmo pensando a curto prazo, nós temos, mesmo em intervenções a curto prazo, nós temos sempre que olhar a longo prazo para o horizonte. Muitas vezes nós somos confrontados com a necessidade, sobretudo quando temos alguma catástrofe, alguma falha que aconteceu no território, no caso de Angola, o caso das ravinas é crasso, somos sistematicamente confrontados com a necessidade de intervencionar em ravinas. Temos sempre que olhar para isto não de uma forma muito expedita de atacar logo desde imediato a ravina, mas também a longo prazo, ou seja, perceber o que é que causou aquele acontecimento natural. Não correndo, lá está, como eu disse no início, não podemos ser sempre reativos, mas também temos de ter aqui algum trabalho mais prospectivo. Em segundo lugar, como já foi aqui dito pelo José Silva, os cadernos de encargos, os programas de concurso deveriam cada vez mais introduzir então a componente da resiliência. Obrigar a utilização de equipamentos de materiais locais, incorporar tecnologia nacional. Porquê? Quando nós falamos muitas vezes nestas parcerias entre Europa e África, nós do setor privado pensamos sempre na exportação. Queremos vender, queremos colocar lá bens, queremos colocar lá serviços, de preferência nossos. Muitas vezes, e foi falado aqui várias vezes sobre as linhas de financiamento, as linhas de crédito, muitas vezes o dinheiro não chega a entrar no país. O dinheiro fica onde estava, fica de onde saiu. E o que é que estamos a beneficiar? Angola, Moçambique, Gana. É outro ponto que eu queria abordar, e aqui peço desculpa por estar a saltar um bocadinho a pergunta, que é importante controlar os financiamentos, ter linhas de crédito ativas, mas acho que também é muito importante medir o resultado dessas intervenções. A longo prazo, ter controle sobre o que é feito, o impacto que isso
teve na vida das populações, criar mecanismos de continuidade, até necessário de adaptação da infraestrutura, ou seja, não olhar para as infraestruturas como algo estanque, como algo fechado, mas sim numa lógica quase de uma entidade que funcione, que se expande, uma entidade viva, que pode ser escalada. Lá está, mais uma vez, tem o exemplo do Quilamba, em que foi feito esse exercício, e até o próprio Sr. Ministro, Sua Excelência, referiu, no caso do aeroporto, que neste momento falamos em 15 milhões, podemos escalá-lo facilmente para 60. Aqui, só para, quase em tom de brincadeira, muitas pessoas, já ouvi muita gente a criticar a dimensão do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto. A verdade é que, se calhar, daqui a uns anos estamos a dizer porque é que isto não foi maior. Ou falta de planeamento, ou falta de visão quando ele foi feito. É esta necessidade de pensar a longo prazo que eu acho que falta muitas vezes. Acho que... Obrigado, Nuno. Desculpa ter sido mais breve. Obrigado a todos e um resto de uma boa tarde.